Olá amigos refrigeristas, bem-vindo ao canal Eletromecânica do Frio. Esse aqui é um canal sobre manutenção, diagnósticos, defeitos, sobre máquinas e equipamentos de refrigeração e ar-condicionado. Primeiro deixe-me me apresentar, meu nome é Evaldo, minha formação profissional é técnico de refrigeração e ar-condicionado. Comecei em 85, onde também eu iniciei meus estudos na Escola Senai Oscar Rodrigues Alves. Lá eu fiz o curso de aprendizagem industrial e fiz também, depois de alguns anos, eu fiz o técnico de refrigeração. A minha missão aqui no canal é compartilhar com vocês todo esse conhecimento que eu adquiri ao longo desses anos que eu venho trabalhando, né? Hoje a gente tem uma empresa prestadora de serviços e o canal é mais aí um novo projeto que está sendo realizado. Hoje nós vamos falar um pouco sobre eletricidade básica, então eu peço para vocês assistam até o final esse vídeo, se inscrevam, compartilhem, ativem as notificações para que o nosso canal possa crescer e que a gente possa produzir mais conteúdo, né? Conteúdo temos um pouco aqui, né? E muito mais. Só que para que isso aconteça, é preciso que vocês se inscrevam e compartilhem esse nosso canal, tá bom? Então, eu preparei aqui uma tabela sobre as grandezas elétricas e depois da vinheta vamos para a lousa. Quando a gente vai fazer um treinamento sobre que o assunto seja equipamentos e máquinas elétricas, nós temos que saber as grandezas elétricas, ok? Então vamos a elas. Aqui, tensão, unidade de medida em volt, o símbolo da unidade é um V maiúsculo e o símbolo para convencional para efeito de cálculo é a letra U maiúscula. Intensidade de corrente, a unidade de medida é em ampere, o símbolo da unidade é o A maiúsculo e o símbolo convencional para efeito de cálculo é o I maiúsculo. Resistência, a unidade é em ohm, o símbolo da unidade é a letra ômega, letra grega ômega, e o símbolo convencional para efeito de cálculo é a letra R maiúsculo. A potência, a unidade de medida é em watt, o símbolo da unidade é um W e o símbolo convencional para efeito de cálculo é a letra P maiúsculo, ok? Nenhum equipamento ele consegue realizar um trabalho elétrico sem que haja a corrente elétrica. Então, definimos como corrente elétrica o movimento dos elétrons livres, ok? Então, mas para que haja essa corrente, eu preciso da tensão, né? A tensão. Então, o que é a tensão? Digamos que nós estamos ali no nosso escritório, na nossa casa, né? E dá aquele apagão, apaga tudo. A primeira expressão que vem é o quê? Acabou a força? Faltou força, não é isso? Então não existe expressão melhor para definir o que é a tensão. A tensão elétrica é aquela força que vai impulsionar os elétrons livres para que eles possam criar uma corrente elétrica. Esse resultado será um trabalho elétrico. O que seria um trabalho elétrico? O acendimento de uma lâmpada, o giro de um motor para que na ponta do eixo possa gerar um trabalho mecânico, aquecimento de uma água, ok? Até agora deu para entender? Então, tudo bem. Mas o que é elétrons livres, né? Quando a gente fala de elétrons livres, vamos voltar um pouco lá na nossa primeiro grau, quando a gente aula de ciências, aula de física, que a professora explicava sobre o átomo, é isso? Então aqui nós temos a estrutura de um átomo. Digamos que esse seja um átomo do cobre, né? Se você conseguir lixar uma chapa de ferro ou uma chapa de cobre e separar uma partícula naquela partícula existem milhares e centenas de átomos, ok? Tá, então tudo que está ao nosso redor, o nosso próprio organismo, tudo que a gente toca, a matéria é composta de átomo, né? Então aqui está a estrutura do átomo de cobre. No núcleo do átomo, no centro dele, nós temos os prótons, que são carregados positivamente, e nós temos os nêutrons, que não têm carga nem positiva nem negativa. Em torno do núcleo do átomo,
nós temos os elétrons livres. Esses elétrons livres são carregados negativamente, tá? Então a estrutura é essa daqui que vocês estão vendo. Do átomo de cobre. O cobre é um bom condutor. Todo material metálico, como cobre, ouro, prata, são condutores. Cada um tem o seu átomo numa composição diferente, mas digamos que esse aqui seja o átomo do cobre, que é o mais usado para conduzir energia elétrica. Quando não há uma tensão aplicada, digamos que o comportamento dos elétrons na estrutura do tubo de cobre, eles se comportam dessa maneira. Um elétron vem para esse, outro vem para cá, outro volta para cá, esse vem para cá. Então eles ficam interagindo de uma maneira desordenada, tá? Aqui seria uma maneira desordenada. Quando você aplica uma tensão, uma diferença de potencial, né? Que agora no mundo nos cientistas, na física, a tensão é definida como diferença de potencial, ok? Falaremos mais para frente sobre isso. Quando se aplica um DDP, uma diferença de potencial, o comportamento dos elétrons muda. Aí nós já temos um movimento ordenado, ok? Um movimento ordenado dos elétrons livres. Quando eu tenho esse movimento ordenado, aí surge o fenômeno da corrente elétrica. Perfeito? Até aqui tudo bem? Falamos até aqui sobre a corrente, tensão, né? Resistência. Então, o resistor, perdão, é aquele componente que é instalado no circuito elétrico que se opõe à passagem da corrente elétrica. Ele se opõe à passagem do movimento ordenado dos elétrons. Perfeito? E a potência podemos definir como o trabalho mecânico realizado por um equipamento elétrico em determinado tempo, certo? Todos esses cálculos, volt, ampere, watt, sempre a unidade de tempo está envolvida, tá bom? Então aqui toda vez que a gente vai fazer uma comparação com a corrente elétrica, nós iniciamos com a corrente contínua, tá, gente? Depois nós vamos falar sobre a corrente alternada. Então, o movimento ordenado aqui, convencional, é dessa maneira, tá? É dessa maneira aqui, ó. Esse é a corrente contínua, tá? Então, aqui eu tenho um DDP, certo? Eu tenho uma bateria, uma pilha, ela está carregada positivamente nesse ponto e uma carga negativa nesse ponto. Quando eu fecho essa chave, por enquanto eu tenho um movimento desordenado, a chave está aberta. Perfeito? Quando eu fecho essa chavinha, aí sim eu tenho um DDP. Isso faz com que os elétrons se movimentem de uma forma ordenada e assim eu tenho a corrente elétrica, né? Aí eu vou realizar um trabalho, né? Que trabalho seria esse nesse caso? Seria o acendimento dessa lâmpadazinha aqui. Perfeito? É um resumo, tá? É mais para vocês entenderem como que é o comportamento dessas grandezas elétricas no circuito elétrico, tá bom? Então todas as comparações, a melhor comparação para definir um circuito elétrico nós fazemos com o circuito hidráulico, tá? Se você tiver a oportunidade de fazer um treinamento, um curso, o professor ele sempre vai fazer uma comparação com o circuito hidráulico referente ao circuito elétrico, tá bom? Perfeito? Então aqui ó, nós temos uma caixa d'água, ela está sobre um plano superior, e aqui nós temos uma outra caixa d'água que ela está no plano inferior. Concorda comigo que há uma diferença de potencial? Por ela estar mais alta, ela exerce uma pressão sobre todo esse circuito até chegar nessa caixa aqui, certo? Então aqui nós chamamos de DDP, de volt, de tensão. Aqui nós estamos se referindo a tubulação seria o nosso condutor, esse registro, essa torneira seria a nossa resistência. Se eu abrir esse registro, essa diferença de potencial vai criar uma corrente hidráulica que vai girar essa roda que está aqui embaixo, ok? Uma roda hidráulica, né, que chama. Digamos que eu vou fechando esse registro, o fluxo de água aqui vai diminuir, certo? Então eu vou ter uma menor corrente hidráulica. Comparando com o circuito elétrico, também eu vou ter um menor movimento ordenado, eu vou ter uma menor corrente elétrica aqui.
Tá? Então, quando eu fecho esse registro, eu estou aumentando a resistência e diminuindo a corrente. Consequentemente, essa roda ela vai girar com menor velocidade. Se eu abrir esse registro totalmente, eu vou aumentar a minha corrente hidráulica, eu estou diminuindo a minha resistência e aumentando a minha corrente. Tá? Comparando com o circuito elétrico, eu estou diminuindo a minha resistência e a minha corrente está aumentando. Digamos que essa roda seja a potência. Então, nós já vimos que se eu abrir mais o registro, ela vai girar e vai produzir um trabalho em menos tempo, né? Entendeu? Então, por isso aquela definição, aquela comparação de que a potência é o trabalho por unidade de tempo. Certo? Então, vamos dar mais uma incrementada nesse desenho aqui. Eu vou só apagar aqui. Que eu aproveite essa força e na ponta desse eixo eu instale um geradorzinho, um alternador, né? Quem curte mecânica de carro, seria um alternador ou um dínamo, né? Um gerador, certo? Então aqui eu já tenho uma força mecânica produzindo eletricidade para mim, certo? Tem uma força mecânica, aqui eu tenho uma determinada tensão, né? Aí digamos que aqui eu tenho uma bomba d'água, motorzinho com a bomba d'água, captando água do tanque. Então eu tenho já uma produção de energia para alimentar esse motor da bomba, certo? Motorzinho da bomba, aqui na descarga da bomba. Eu vou alimentar minha caixa d'água, certo? Vou alimentar minha caixa d'água. Então aqui eu tenho energia praticamente quase infinita, né? Eu tenho uma produção de uma força da natureza que está me gerando uma energia elétrica aqui para movimentar essa bomba. Porque talvez vocês estejam se perguntando, e se faltar água aqui, né? Aí eu não tenho mais DDP, não tenho mais giro, não tenho mais produção, né? Mas eu posso encher essa caixa em outra fonte. Se eu encher ela e essa água retornar, eu tenho movimento constante aqui, né? Então eu tenho produção de energia ou para a bomba ou para a propriedade. Isso tem muito em fazendas, nos interiores aí, né? Tá? Então aqui é um resumo aí das grandezas elétricas, como que a gente pode produzir energia elétrica e a comparação de um sistema hidráulico com um circuito elétrico. Perfeito, pessoal? Então, agradeço por ter assistido o vídeo até o fim. Vamos mandar mais conteúdo, mas precisamos que vocês se inscrevam, compartilhem, ativem as notificações para que o nosso canal possa crescer. Ok? Muito obrigado, um abraço a todos.